Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com mais a nossa lição da CPAD, lição de número 13, ok? Para 28 de dezembro de 2025. O tema da nossa lição: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, logicamente que o tema fundamental dessa lição é justamente nos mostrar que o nosso corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a eternidade. Ao longo da lição, nós estudamos sobre o ser humano, aprendemos que nós como seres humanos, nós somos um ser tricotomista, nós somos corpo, alma e espírito. E essa lição de número 13, obviamente, ela fecha com chave de ouro, demonstrando que, como um ser humano é corpo, alma e espírito, um ser tricotomista, nós devemos estar preparados no corpo, na alma e no espírito para a volta do Senhor Jesus Cristo para sermos para sermos arrebatados, ou se a gente perecer por algum motivo, nossa ida for antecipada, de sair desse plano material físico para o plano espiritual, nós temos a certeza de que nós nos encontraremos com o nosso Deus na eternidade. Mas para isso não é de qualquer forma. Não é vivendo no pecado, não é vivendo uma vida imoral, não. Nós temos que estar preparado. Então nós temos que preparar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Lembrando que todo esse preparo, a gente está assim, centrado a nossa vida nos evangelhos. Isso não somente nos prepara para a eternidade. Nós não estaremos só preparados para a eternidade, mas preparado também para o momento presente. Então, preparar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, é estar preparado não somente para a eternidade, para o arrebatamento, mas preparados também para viver nesse presente momento, né, ou nesse presente século, onde nós estamos vendo aí cada vez mais surgindo ideologias que separam o homem de Deus, o pecado cada vez mais contaminando a humanidade, e a gente realmente tem que estar preservado em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito, ok? Então essa lição de hoje é uma lição de suma importância para nossas vidas, estarmos preparados. Gente, a espiritualidade é algo real, é algo real. Nós vamos perecer, nós vamos passar dessa para outra, e o que vai definir o final de tudo, a eternidade para nós, é justamente como vivemos nesse tempo presente, ok? Então, para nós que somos cristãos no caso evangélicos, Assembleia de Deus, nós acreditamos sim que o homem vive somente uma vez, como diz Hebreus, e depois disso ele dá conta, ele não tem como voltar, ok? Então nós não cremos na reencarnação nem qualquer outra doutrina. Ou a gente acredita em Jesus, no que eles ensinam, no que a Bíblia ensina, ou não. Então a Bíblia ensina que, João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, se a Bíblia não ensina, não fala nada sobre essa questão, não ensina de forma nenhuma essa questão da reencarnação, que nós temos base bíblica para isso, tanto o livro de Hebreus é bem enfático quanto isso, quanto o livro de Lucas, capítulo 19, vai demonstrar isso, na parábola do Lázaro e do rico, onde o homem rico, né, que viveu uma vida de pecado, que é existencialista, materialista, egoísta, e ele veio oferecer, e ele foi direto para o Hades. Chegando lá no Hades, ele pediu a Abraão ele viu Abraão de longe no paraíso e pediu a Abraão para voltar, para contar, para conversar com seus familiares, para que os familiares não viessem a estar no lugar que ele estava.
E Abraão disse, não, eles têm Moisés e os profetas, a eles escutem. Então, não tem como voltar. Então, temos base bíblica para crer realmente que não há reencarnação. Mas, contudo, entretanto, respeito, e todos nós devemos respeitar todas as outras religiões e a forma de entendimento, interpretação que as pessoas têm, ok? Então, nós devemos respeitar, beleza? Então, vamos respeitar. Só que, assim, o grande problema que eu vejo na doutrina da reencarnação, no caso do espiritismo, é que as pessoas, elas continuam pecando sem se preocupar em ter uma verdadeira conversão, porque elas acham que vão reencarnar, que não vai dar em nada, né? Outras pessoas acreditam no purgatório, mas, enfim, respeitamos aí o modo das pessoas pensarem. Como diz as escrituras, as pessoas elas são convencidas por meio do Espírito Santo de Deus. Então não deixe de orar, de interceder, de clamar pelas pessoas que você acredita e conhece e sabe que elas estão no engano, ok? Então, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Gente, não está falando de um tempo presente, não está falando de um tempo de uma etapa de tempo, não. É a eternidade, ok? Então vale a pena você morrer para os seus pecados, você se sacrificar. Gente, vale muito a pena. E eu digo mais, quando você se entrega de fato a Deus, quando você se entregar mesmo de fato a Deus, esse não será um sacrifício ser cristão, não será. Porque é algo muito natural e espiritual. Não tem como, sabe? Não tem como você viver de outra forma. Porque de outra forma, ou do contrário, o cristianismo, aquilo te abala e te fere, aquilo te. Não tem como, você não consegue. Não consegue. Quem se entrega de fato a Deus não consegue. Ele realmente vive o corpo e a alma e o espírito preparados. Ok? E falar nisso é muito fácil, né? Sem contradizer com a realidade que nós estamos vendo hoje, divórcios, separações, tantas coisas ruins que estão acontecendo no meio evangélico. É triste, mas é a realidade. Triste, mas é a realidade. Muito triste. Quantos irmãos e irmãs estúpidas, ignorantes, mal educadas, grosseiras, mentirosas ou mentirosos, pessoas crentes mal pagadores, pessoas cada vez mais um número de cristãos dando escândalo, pessoas que prestam serviços que é uma porcaria. Eu só tenho me decepcionado, com todo respeito, mas eu tenho me decepcionado grandemente com os cristãos que têm prestado serviço para mim. Gente, se você está decepcionando a mim, que é cristão, que sou cristão, isso está me escandalizando. Tu imagina o escândalo que isso não causa para as pessoas lá fora. Um serviço que eu fiz aqui na minha casa, o camarada me cobrou R$ 3.000. Isso há 10 anos atrás. R$ 3.000. E pegou a fiação toda, em vez de passar por dentro da casa. O valor que eu dei era um valor muito alto, que dava para fazer novos buracos que tivesse que fazer na casa para fazer um novo caminho para a fiação. Paguei a fiação de uma instalação nova. O camarada fez um monte de fiação, jogou em cima da casa, fez um serviço porcaria para mim. Vendi carro e o cristão não pagou. Gente, eu já fiz tanta coisa, tanto serviço de predeiro que bota a janela torta, serviço de carro que sai com pintura mal feita. Tá triste, tá? Tá triste. Então, preparar o corpo, a alma e o espírito para a eternidade é muito mais profundo do que a gente imagina, ok? Então tem muita gente fora disso aqui, ó, que vai participar da escola bíblica dominical amanhã, ou melhor, no domingo, com o nariz em pé, se achando top, mas é um mau aluno, um péssimo aluno, é um mau pai, uma má mãe,
São pessoas que estão aprontando, tá, irmãos? A situação tá bem complicada, ok? Infelizmente, é melhor se conserta, irmão. Se conserta. Procura se consertar, deixa o adultério, deixa o pecado, deixa a pornografia, deixa essa vida, deixa o vício, deixa tudo de lado. Vamos servir a Deus, vamos pagar o que você deve às pessoas. Para de ficar pecando, irmãos. Para de ficar em estado de pecado. Para de ficar em estado de pecado. Se entrega a Deus de verdade. Procura as pessoas que você magoou, que você feriu, pede perdão. Vai de encontro àquelas pessoas que você está devendo, faça um acerto com essas pessoas. Se você pegar um serviço, faça um serviço bem feito. Faça um serviço mal feito, não. É pintor, é mecânico, seja lá qual for o tipo de trabalho que você for fazer. É faxina, é tudo. Faça o seu melhor, irmãos. A coisa está séria, irmãos. A coisa está muito séria. Porque é uma pessoa que dá mau testemunho, seja lá do que for, de fato essa pessoa não está com o corpo, a alma e o espírito preparado para a eternidade. Muito pelo contrário. Possivelmente, o próprio Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço para o fogo eterno. E vamos lá, o textuário diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreveu justamente isso, que a nossa cidade, ela está nos céus, da onde também esperamos o nosso Salvador, o Jesus Cristo. João, no capítulo 14, Jesus Cristo falou que ele ia para os céus e ia preparar morada para cada um de nós. E essa é a nossa esperança. As Sagradas Escrituras, elas contribuem para as palavras e para as promessas do Senhor Jesus. Sabe, não importa o tipo de casa, se é uma casa simples, se é uma casa rica, se não importa o seu tipo de casa, nós vamos ter uma mansão celestial. Nós vamos morar, nossa verdadeira casa, nossa verdadeira habitação, ela não é terrena. Estamos aqui de passagem. A eternidade, ela nos espera. Então pare de ficar chorando engano, pare de ficar se lamentando pelas coisas que você tem, que você não tem. Enquanto estiver aqui, você tem que, obviamente, ter ânimo para trabalhar, para conquistar, não deixando de lado a vida espiritual, obviamente. O que é principal é você tratar da sua vida espiritual para que realmente você esteja preparado para a eternidade. Então, trabalhar honestamente, aquela coisa toda, beleza, dar testemunho, fazer a obra de Deus, mas não deixe que nada, as coisas, sabe, materiais interrompam esse seu ciclo, ok? Ou melhor, tire a sua atenção e a prioridade do reino de Deus na sua vida, ok? Coloque, entenda que o foco principal, que a mensagem principal é que nós iremos estar na nossa cidade, na cidade celestial. Leia depois capítulo 21 de Apocalipse, que vai tratar melhor sobre esse assunto, ok? Então isso aqui é muito importante. Felizmente não tem como a gente ficar lendo, porque a aula é muito curta, né? O tempo é bastante curto. Temos aí 1 hora para ministrar essa aula. É verdade prática. Na vinda de Jesus Cristo, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Você já imaginou isso? A verdade prática, totalmente coadunando com o tema da Bíblia Sagrada, que fala sobre o corpo, a alma e o espírito, também com as palavras do apóstolo Paulo, dizendo que a nossa cidade ela está nos céus. O apóstolo Paulo, imbuído dessa ideia, ele de fato não colocou, não ficava preocupado em coisas terrenas, em ter carro, em ter casa, em ter nada disso. O foco dele era realmente os céus. Ele sabia que tinha plena certeza da eternidade e que algo muito especial, duradouro, estaria do outro lado, né, do plano espiritual e não do plano físico, ok? Então, a vinda, está falando sobre a vinda na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, como um ser integral, e habitaremos para sempre
com Deus. Então, nosso corpo, o corpo do Senhor Jesus, ele foi transformado em um corpo especial, não é isso? O corpo de Jesus, ele foi transformado em um corpo especial. Ele, enquanto aqui na Terra, nasceu de uma virgem, e ele acabou adquirindo, obviamente, que um corpo igual ao nosso, com tudo que nós temos, com a perfeição do corpo humano, com a fragilidade do corpo humano, com as necessidades do corpo humano. Sim, ele de fato, né, teve um corpo igual ao nosso, só que quando ele ressuscitou, o primeiro corpo a ser transformado foi o próprio corpo dele. Ele transformou aquele corpo num corpo especial. E a promessa das Escrituras, como nós vemos aqui no textuário, é exatamente essa: que o nosso corpo, assim como o corpo de Jesus foi transformado num corpo especial, o nosso corpo também ele será transformado em um corpo especial. Então nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Tito, capítulo 12, versículo 11 a 14, também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Espero que vocês realmente leiam, façam a leitura bíblica em classe. Eu já li, já estudei, certo? A leitura bíblica em classe, que vai se encontrar lá, no caso, em Tito e também no livro de 1 Pedro, ok? Vamos lá. Aqui, no caso aqui da introdução, ele vai dizer que ao longo desse trimestre foi feita uma jornada de estudo acerca do homem sobre a obra-prima, né, da criação. No caso, nós, como seres humanos, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Eu já vi, principalmente os ateus, né, dizerem que é uma grande prepotência do ser humano, né, se achar o número um da criação de tudo que existe. Mas, de fato, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus ele nos fez de uma forma especial, e que o plano dele para nossas vidas não é somente nesse plano presente, mas também num plano futuro, onde estaremos para sempre com ele. E de fato, nós fomos feitos como uma obra-prima, a obra da criação, ok? Uma obra muito especial. Todo o planeta Terra é maravilhoso. Todas as criações de Deus, ela é perfeita, é maravilhosa. É algo extraordinário. Não tem como descrever, falar, resumir a maravilhosa obra de Deus. É impossível. Mas, assim, de todas as obras maravilhosas, de tudo que Deus fez, realmente o homem, ele foi feito de uma forma especial. O homem tem o poder da criação também, ele cria, ele renova, ele transforma. É uma inteligência assim real, ele tem poderes também de telepatia, ele tem um cérebro, é uma forma assim, um crânio, né? Nós temos um cérebro assim, uma coisa incrível. Como é que o nosso cérebro ele pode criar, ele pode inventar, pode construir, pode escrever, pode, gente, é uma coisa assim extraordinária. O corpo que o ser humano tem é para dançar, é para arte, é uma coisa assim que não tem como. É o próprio corpo humano. Gente, é uma coisa incrível. O ser humano voa, o ser humano mergulha, o ser humano faz tantas bilhões de habilidades que não tem como você, sabe, não ver que realmente o ser humano é incrível, que, entre aspas, se você olhar para o corpo humano, é como se o ser humano fosse o mais frágil de todos os seres, um dos mais frágeis de todos os seres. Nós não temos em si, né, instrumento de garra, sabe? É uma coisa assim incrível, incrível, incrível. E ao mesmo tempo que o ser humano tem um corpo frágil em relação a milhões de animais, nós somos o ser mais poderoso e mais forte desse planeta, por causa desse poder que nós temos de transformar um simples objeto em arma. Nós temos que transformar criações, fizemos, gente, é tanta coisa que realmente não temos, não tem como negar. O ser humano é a obra-prima. Eu sei porque os ateus eles trazem essa mensagem, isso é muita prepotência se achar a coroação,
da obra da terra e tal, mas não é o fato de se achar, é que realmente é impressionante a forma como o ser humano ele foi criado. E uma das coisas mais uma pena que a maioria de nós não consegue reconhecer o seu potencial, não consegue compreender a própria capacitação que foi dada por Deus para ele. É a força, a capacidade. Se nós pudéssemos explorar, se nós, melhor pudéssemos, nós podemos, se nós explorássemos toda a nossa capacidade para o bem, gente, a gente tinha quantas coisas maravilhosas. O ser humano já chegou a fazer coisas assim extraordinárias, que o ser humano conseguiu produzir até hoje, tanto de livros quanto de produção de conhecimento, de invenções. Gente, a produção que nós fazemos é coisas extraordinárias, absurda, é algo assim impactante. Agora você imagina se toda essa capacidade ela não fosse usada somente para o enriquecimento próprio, para o próprio benefício, e fosse usada para o benefício do seu semelhante, dos países pobres, das pessoas com necessidade. O ser humano ele tem capacidade de cuidar de si e dos outros. O ser humano tem capacidade de fazer coisas grandiosas, de transformar esse planeta num lugar maravilhoso, um paraíso. O ser humano tem capacidade disso. Mas, infelizmente, nós estamos acabando com o nosso planeta. E tudo isso já foi previsto por Jesus. Nós vemos nas Escrituras que um dia a vinda do Senhor, melhor, nos últimos anos, nos últimos tempos, quando ocorreu o final dos tempos, quando Jesus Cristo ele implantar o seu reino na terra, toda a terra ela será totalmente regenerada. A Bíblia Sagrada está falando da questão da regeneração, da transformação do corpo, mas não só o corpo será transformado. A terra ela sofrerá uma transformação. A gente, rapaz, mas coisa incrível, o corpo transformar o corpo, isso é sonho, sabe? Isso é utopia. Gente, então você vai ficar mais boquiaberto ainda, porque a Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus ele vai transformar esse planeta, ok? Ele vai restaurar todo esse planeta. É isso que vai acontecer. Então, é isso que nós cremos, ok? Vamos lá para o tópico 2, preservando a esperança escatológica, ok? Então, esse tópico aqui é o tópico 1, preservando a esperança escatológica, está falando sobre a esperança que a Bíblia nos fala acerca do fim dos tempos, do que vai acontecer, quais são as promessas que Deus nos prometeu para os finais do tempo, né? A promessa, o nosso alvo, aqui o subtópico 1 vai dizer, o alvo celestial. O nosso alvo, ele é um alvo celestial. Por isso, nós precisamos preservar a nossa vida, no caso, a santificação integral e a esperança. Nós devemos preservar a nossa esperança, nós devemos nos preservar a santificação integral, que no caso é do corpo, a alma e o espírito. Nós devemos, de fato, ansiar, desejar a eternidade. Será que você anseia a eternidade? Será que você anseia estar futuramente ali do lado de Deus? Então, coisas que você deve pensar. Hoje, no mundo secular, tantas coisas vêm para tirar a nossa atenção, para fixar nossa mente nesse plano terreno. Tantas preocupações, tantos problemas com filho, com casa, com as coisas materiais. Mas a Bíblia Sagrada ela sempre enfatizou que a nossa mente ela não pode funcionar como a mente das pessoas deste mundo. Nós pensamos diferente. Podemos até passar pelos mesmos problemas, ou até problemas semelhantes, contudo, o que nos fortalece, o que nos acalma, o que nos dá esperança, é saber que um dia nós temos uma esperança diferenciada, que é justamente estar com Deus para sempre lá nos céus.
Então, nós devemos ser crentes conscientes da nossa existência, conscientes do chamado de Deus e conscientes, ok? Aqui, a passagem, no caso da revista, o autor está nos chamando a consciência para a santificação, sabendo da sua importância para o nosso futuro. E dela vai depender a nossa salvação, ok? Então, assim, é muito importante você ter essa consciência espiritual. O Satanás, ele sabe do futuro e do projeto que Deus tem para nossas vidas. E ele, como diz aqui na revista, né? Desde Gênesis, ele tenta entrar e confundir a mente humana. Desde Gênesis, o Satanás, ele tenta, ok? Gente, não é diferente no dia de hoje. Você acha que é diferente? Você acha que o Satanás, ele parou, tá tudo bem, ele não se incomoda mais com a sua salvação, com a humanidade, que ele não intervém? Com certeza você pode ter a certeza absoluta que o inimigo, ele tenta sim, ele quer destruir, ele quer confundir, e ele tem que confundir, gente. O que ele tem confundido a mente de cristãos parece que tem aumentado cada vez mais. A gente está vendo Eva e Adão foram os primeiros. E você acha que hoje ele não está atuando grandemente? Quantas igrejas aí nós temos visto igrejas sendo criadas totalmente diferente da igreja que Deus planejou? Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Ok? Temos visto isso de fato acontecer. Cristãos, ok? Cristãos que estão abrindo igrejas LGBT, filhos de pastores, se desviando da igreja, da doutrina da igreja, se afastando e criando aí igrejas LGBT, ok? Então, nós Satanás desviando muitas pessoas do alvo, e o nosso alvo, com certeza, tem que prevalecer, que é realmente os céus, ok? Não perca o alvo, não perca o alvo. No caso, subtópico 2, há oposições à visão celestial. Nesse tópico aqui, a oposição a visões celestiais, nós vamos ver, ou melhor, oposições à visão celestial, nós vamos ver que são oposições à visão celestial da qual o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos transmitiram para nós, ok? Aqui o autor vai destacar a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai tratar justamente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa transformação, daquilo que vai acontecer num período escatológico, ok? Porque aqueles irmãos lá da igreja de Corinto, eles estavam acreditando que, ou melhor, a maioria deles não estavam mais acreditando que os seus corpos seriam transformados. A visão celestial que nos foi transmitida, ou seja, a visão de Deus, que Deus foi transmitido por nós, é que sim, o nosso corpo, ele será um corpo transformado, ok? Ele será um corpo transformado. O próprio Cristo, ele enfatizou que o reino dele não era aqui. O reino dele é no lugar celestial. Então, onde que nós estaremos? No lugar celestial. E vai com esse corpo? Não, é num corpo transformado. Mas você vê que aqui vai trazer a questão desses irmãos, até mesmo no período do apóstolo Paulo, muitos irmãos, desde aquele período, mesmo crentes, pessoas crentes, pessoas que batizadas em línguas, pessoas que falavam em línguas estrangeiras, pessoas que eram pentecostais, pessoas que curavam, libertavam, faziam tantas coisas maravilhosas, mas não acreditavam que o nosso corpo ia ser transformado. Não acreditava nos ensinos que foi transmitido por Cristo e pelos apóstolos. Então o apóstolo Paulo escrevendo sim, enfatizando que sim, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que os nossos corpos também serão transformados, e que se nós esperamos, né, Jesus Cristo vai citar uma passagem bíblica que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é isso. Eu não espero o Senhor Jesus Cristo somente nessa vida.
irmão, se as pessoas for esperar Jesus Cristo somente nessa vida, ou grande é uma maioria, elas não vão nem ser crente. Eu espero Cristo, eu sou cristão, tudo. Primeiro, eu amo ser cristão. Segundo, eu espero Cristo, não somente nessa vida, mas na vida eterna também, ok? Aqui sobre tópico 3, inimigo da cruz de Cristo. Então, o Paulo ele vai citar realmente que interessante isso, né? Que existe inimigos, eles são inimigos da perdição de Cristo. Olha só o que diz aqui, entre aspas, o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo aqui está demonstrando que até mesmo, gente, não só lá fora, mas até mesmo dentro da igreja, existem pessoas dessa forma aqui, ok? Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque só esperam as coisas no tempo presente. Então nós vemos que, infelizmente, isso aqui é um fato que tem acontecido, ok? E não pode ser dessa forma. Vamos lá então para o nosso tópico 2, perigos das teologias modernas, ok? Então nós vamos estudar agora o perigo das teologias modernas. O que é a teologia moderna? É os novos ensinos teológicos que essas novas igrejas elas têm fundamentados, ok? Que ela tem transmitido, que tem elaborado. Muitas, obviamente, essas teologias são teologias mentirosas, são teologias modernas que não contribuem, pelo contrário, com a vida espiritual dos seus membros, muito pelo contrário. São os tipos de teologia que, na verdade, elas atrapalham, elas de certa forma, têm uma ação negativa e ruim, não só para os membros dessas igrejas, mas também para o mundo do cristão. Então, aqui nesse tópico 1, é um cristianismo secularizado. Isso aqui é muito sério, né, irmãos? Isso aqui é muito sério. Aqui está demonstrando que o primeiro problema aqui dessas teologias modernas, é a secularização do cristianismo. Então, isso aqui é muito importante você enfatizar para seus alunos, ok? Teologias modernas. Qual o problema disso tudo? Já está de cara aqui no tópico 1, subtópico 1. Um cristianismo secularizado. Essas teologias modernas, elas secularizam o cristianismo, ok? Então, esse é um dos grandes problemas, é um perigo muito grande. Aí é interessante você ver isso, né? Cristianismo secularizado. Aí você olha, gente, isso é o que mais acontece, não está só acontecendo nessas novas teologias modernas. Teologias novas e modernas que até mesmo muitas Assembleias de Deus estão indo nessa onda também, fazem parte, porque né, a Assembleia de Deus não está livre disso aí não. Não, porque muitos homens, eu conheço muitos homens irmãos, no caso, que se tornaram pastores, se tornaram líderes e fundaram Assembleias de Deus que são completamente diferentes da Assembleia de Deus na qual ele havia se convertido. É totalmente diferente. Eu, particularmente, não me encontro com essas novas teologias, nem com essas novas Assembleias de Deus, onde os pastores, os líderes sentam de costa para a igreja, onde os cultos parecem mais show, você não vê mais línguas estranhas, línguas estrangeiras, profecias, você não vê mais, sabe, é uma apresentação, né? Os líderes vão lá, parece mais que estão se apresentando, e assim, está bastante complicado, bastante complicado. Então, é um perigo muito grande, e eu acho que o maior perigo mesmo é justamente para interferir na vida espiritual da vida das pessoas, na vida espiritual, na vida moral, porque as pessoas elas se comportam como elas querem, se vestem como elas querem, não tem mais aquelas que chamam a doutrina, cada um se veste da forma que quer,
Aí é uma igreja que não interfere mais na cor do cabelo, pode pintar a cor do cabelo que quiser, o tamanho de saia que quiser. É fio dental, pessoas indo para fio dental dentro da igreja. É com calça enfiada, vou falar aqui a expressão, desculpa a expressão, mas calça enfiada dentro da bunda, dentro da igreja. A silhueta, né, apertando na frente. Inclusive tem um amigo meu que ele falou que não vai mais para a igreja, porque ele foi chamado, o pastor insistiu muito para que ele fosse na igreja, e ele foi para a igreja. Quando ele chegou lá, ele falou que diante daquela do pessoal da equipe de louvor, havia meninas que estavam com a roupa ali colada mesmo na silhueta ali, mostrando ali nas partes íntimas dela e louvando lá na frente. E aquilo mexeu com ele, sentiu, fala, desculpa a expressão também, tá? Você mais sentiu tesão pelaquela irmã. Imagina, irmão, dentro de um culto isso acontecer. Mas acontece. Infelizmente, isso acontece. E muitas igrejas hoje, a Assembleia de Deus, estão secularizadas. Secularizadas, sabe? A gente não sabe da mente, da intenção, do libido. Então, a mulher, ela mexe com a mente humana, né? O homem pervertido e a mulher pervertida, aí fica complicado. Inclusive, teve um amigo meu que certa vez, da Assembleia de Deus, tá? Da Assembleia de Deus, e há muitos anos atrás ele falou que ele sentou de um lado de uma irmã, uma jovem também, ele era jovem naquele período, e a irmã estava com a saia, assim, bem curta, né? Acima dos joelhos. Irmãos, ele ficou alterado dentro da igreja. Ele falou que ele ficou alterado, sentou lá dessa irmã, lá normal, mas aí a mulher estava daquele jeito e ele ficou alterado dentro da igreja. Infelizmente, essas coisas têm acontecido demais, demais mesmo, dentro da igreja, ok? Então vamos lá para o tópico 2, subtópico 2, falsos discursos. Quais são esses falsos discursos? O cristianismo moderno corre o risco sério de ser marcado em parte por discurso, mais por discurso teológico do que por discurso prático. São falsos discursos, são discursos que não contribuem em nada para a vida espiritual das pessoas. Muito pelo contrário, muitas vezes até mesmo prejudica. São discursos intelectuais, pessoas querem falar bonito, como diz aqui no ensinamento, pessoas que falam bonito, querem pregar bem, mas não vivem uma vida de piedade, como nós lemos na lição passada. Não são pessoas piedosas, como deveriam ser. Muito pelo contrário. É uma vida, um mundo de crentes que estão ignorando, aqui esse tópico vai falar da tradição, ignorando a tradição, aquilo que nos foi transmitido. Irmãos, eu nasci numa Assembleia de Deus, melhor nasci não, né? Eu me converti numa Assembleia de Deus e eu não abro mão da Assembleia de Deus que eu conheci. Todas as tradições daquela Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus antiga, todos os ensinamentos, tudo, liturgia, culto, tudo. Eu amo tudo aquilo e não abro mão. Não sou a favor, não gosto, não vou, não participo dessas novas Assembleias de Deus. Eu gosto da Assembleia de Deus antiga, aquela que eu me converti, uma Assembleia de Deus de culto, louvor e adoração, uma Assembleia de Deus que evangelizava todos os domingos à tarde, uma Assembleia de Deus em que havia muitas palestras para jovens, para adolescentes, que havia aquela Assembleia de Deus onde fazia altos congressos, fazia festividade nas congregações, 3, 4 dias, e era um período que nós, os jovens da época, a gente fazia jejum, fazia orações, eram 3 dias de evangelização também, era exaustivo, mas era muito gratificante, fortalecia muito o nosso espírito. Então não abro mão da Assembleia de Deus, aquela que eu me converti, ok?
Então, não abra mão. A tradição, ela é muito importante, são um conjunto de regras, de costumes que foram criados, que são de suma importância para a igreja, todos com fundamentos bons, bem fundamentados biblicamente, com intenções espirituais que realmente fazem parte para para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para, no caso também, a transmissão de valores. Vamos lá, subtópico 3: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Aqui no caso desse tópico vai falar sobre a teologia, principalmente sobre a teologia da prosperidade, demonstrando que hoje a teologia da prosperidade não traz tanto impacto, mas quando surgiu essa teologia da prosperidade, ela trouxe um impacto negativo. Ela ainda está viva, ela não morreu. Ainda acontece muito e tem muitas pessoas, infelizmente até o dia de hoje, a teologia da prosperidade começou lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, aqui no Brasil deve ter uns 30 anos pelo menos aí, ou mais ou menos isso, e arrebatou milhões de pessoas. A teologia da prosperidade, possa ser que ela tenha o seu lado, algum lado positivo, pode ter ajudado algumas pessoas, mas prejudicou tantas outras, prejudicou o mundo do cristianismo, porque essa teologia ela trouxe muitos escândalos. Eu não vou citar aqui, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Trouxe muitos escândalos para o mundo evangélico, afastou muitas pessoas de Deus, manchou muito muito a imagem da igreja, dos pastores, dos líderes, e hoje são vistos como pessoas lobos, né, que somente não pastoreiam por amor. Hoje dificilmente as pessoas acreditam que existe pastores realmente de verdade que pastoreiam por amor, justamente por causa desses pastores que lançou, no caso, essa teologia da prosperidade como uma isca, e infelizmente a gente sabe que acabou pescando milhões de pessoas, incautos, tolas, que foram para a igreja, na verdade, não para buscar a Cristo, não para ser transformada, não pensando na eternidade, mas por causa do tempo presente. Essas pessoas foram enganadas, doaram casa, doaram carro, doaram tantas coisas, e no final, em troca de prosperidade, né? Teologia da prosperidade, em troca, dar bens materiais para para que a igreja ore, interceda, clame e faça esses donativos que foi dado para a igreja se multiplique na vida daquele que doou. E a gente sabe que não é barganha, não é assim que acontece no mundo espiritual, não é assim que Deus faz. A gente não tem nenhum respaldo, não existe nenhum respaldo bíblico para essa teologia. E aqui vai falar justamente sobre essa questão do existencialismo e também do engajamento cultural. Muitas pessoas estão aí nesse engajamento cultural e, dependendo da cultura daquela região, daquela cidade, ele vai fazer um certo sincronismo, né? Para, na verdade, ser bem visto, ser bem visto e tal. Isso aí é bastante preocupante, né? E o apóstolo Paulo aqui vai citar que o apóstolo Paulo chama essas pessoas, esses líderes, de besta feras. Ok? Então, nós devemos buscar ter o foco, o nosso foco principal é exatamente o arrebatamento. Nós precisamos focar no arrebatamento e ter a nossa vida realmente, a nossa esperança é estarmos com Cristo reinando aqui no milênio, ok? Eu queria resumir aqui, no caso, essa lição de número 2. No caso, essas teologias, finalizando aqui, essas teologias distorcidas, que são seculares, elas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco
da santificação em Cristo. Então, olha só o problema aí que gera essa teologia, né, secularizada. Justamente isso, que desvia o foco desvia a missão da igreja. E o nosso foco tem acontecido com certeza, tem desviado a missão da igreja. A missão da igreja é realmente uma missão espiritual. É salvar, é libertar, é curar, é transformar vidas e tudo isso aí de graça. A própria palavra de Deus fala: de graça dai, de graça melhor, de graça recebeste, de graça dai. É o que Jesus Cristo fala lá no capítulo 10 de Mateus, quando ele envia os seus discípulos a pregarem de dois em dois. Ele traz um sermão para os seus discípulos, ensina como é que eles devem fazer isso, e ele vai falar que esses discípulos eles não devem receber dinheiro ou favores em volta dos milagres que eles fizerem para as pessoas. De graça dai, de graça, melhor, de graça recebeste, de graça dai. Okay? Tópico 2, conservando o espírito, a alma e o corpo. Então esse tópico é obviamente que ele vai demonstrar que nós temos que preservar ou conservar o espírito, a alma e também o corpo, ok? O corpo, o espírito e a alma têm que ser preservados. Subtópico 1, prontos para o retorno de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, principalmente ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 23, no caso isso aqui é importante porque o apóstolo Paulo, ele apresenta a santificação como demonstrando que a santificação está ligada intimamente ao propósito da eternidade. Então não tem como você viver uma vida devassa, fazer o que quer da sua vida, dentro da igreja, mas afastado do verdadeiro evangelho, dando falso testemunho e achar que vai ser falso, e achar que será salvo. Não, aqui não está falando isso. Aqui o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, sem a santificação, ninguém verá a Deus, ok? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela vai tratando da volta de Jesus, ok? Isso aí é muito importante. E nesse último capítulo, né, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai tratar, interessante isso, ele está falando de Jesus no capítulo 5, ele vai falar sobre a santificação, ok? A santificação não adianta, irmãos. Viver uma vida de pecado, aprontando um monte de coisa e achando que vai ser salvo, liberto, não vai. Ou melhor, que vai ser salvo e que vai viver na eternidade com Cristo, que não vai, ok? Então você deve se abaster de toda, é o que ensina lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Se você quer ser salvo, tem que se abaster, se afastar de toda aparência do mal. Jó é uma das qualidades de Jó, né? Pouco se fala sobre isso, mas é uma das qualidades de Jó. A Bíblia Sagrada, em Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele era reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só que qualidade. E aqui vai falar exatamente sobre isso. Abstenha-vos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstenha-se de toda a aparência do mal. É isso aí. Se afastar de toda a aparência do mal. Ok? Então, primeiro passo para quem quer viver uma vida de santificação, baseada até no que nós, obviamente, que nós acabamos de ler, e também na vida de Jó, você tem que se afastasse de toda a aparência do mal, tá ok? É uma mulher, é uma tendência ao vício, é dinheiro, é o quê? Talvez até a preguiça é o mal, tudo é o mal.
Então se afaste ou afaste de você todo o mal da sua vida em nome de Jesus, ok? Em nome de Jesus. Subtópico 2, uma santificação completa, ok? O que esse subtópico vai falar? Vai demonstrar aqui a importância da santificação plena, completa, corpo, alma e espírito. Ou seja, não é uma santificação somente de uma parte e de outra. Tem pessoas assim, né? Eu não cometo isso, eu sou liberto disso, você é liberta disso. Ah, mas é liberto de uma parte e não é liberto de outra, ok? E não pode ser assim. A santificação, ela tem que ser completa. Certa vez eu trabalhei numa tesouraria, entreguei essa tesouraria um tempo, e eu tinha um dia de culto que eu não podia estar lá na tesouraria. Pedia para alguém ficar lá para mim, uma pessoa que eu achava que era uma pessoa santa de verdade, e essa pessoa estava começando a pegar dinheiro da tesouraria. Santificação, irmãos, completa. Qual é o seu defeito? Qual é o seu problema? O que você precisa melhorar? O que você sabe? É a sua raiva, é a sua ira, é o seu rancor, é a sua mágoa, é o seu instinto. Não sei o que precisa melhorar, ok? Então tem que ser uma coisa bastante consciente. Todos nós, como diz aqui a lição, todos nós temos uma natureza carnal. Por isso é preciso nós desejar, buscar constantemente a aperfeiçoação. Essa natureza carnal sempre vai nos conduzir a querer fazer o mal, a cometer o erro. Mas tudo em nós tem que ser santificado, ok? E santificado por meio do corpo. Por nossa própria força nós conseguimos, irmãos, a Bíblia, aqui a revista vai dizer que não. Não é somente, mas eu acredito pelo seguinte, tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Tem a nossa parte e tem a parte do Espírito. A Bíblia é importante para a nossa santificação, o Espírito Santo de Deus é importante para a nossa santificação, Deus é importante para a nossa santificação. E nós, a nossa consciência é importante para a nossa santificação. Então tem que partir de nós mesmos também. Tem que partir de nós, tem que haver vontade, tem que haver decisão, ok? Então é muito importante que você medite nessa lição. Eu desejo para você Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom na sua vida e que você realmente venha viver uma vida de santificação, de separação, preparados. Mais um ano está aí, mais um ano que se funda. Muita gente já pereceu durante esse ano, infelizmente. E a gente não sabe o nosso dia da manhã. Quem sabe pode ser eu. Não sei, de fato, eu falando, irmão, estou falando sério. Né? De fato, as pessoas falam assim, não sei se de repente amanhã vai ser eu, mas não está acreditando que vai morrer, não. Irmãos, eu não sei. Realmente pode acontecer. A gente não sabe qual vai ser o dia da manhã. Se amanhã a gente realmente estaremos vivo. Por isso é importante nós mantermos uma vida de santificação. Obviamente que não só por isso, mas aqueles que realmente amam a Deus de verdade, é um cristão autêntico de verdade, com certeza, ele é uma pessoa que está preparada para a volta de Cristo, para o mundo vindouro, para a própria morte. Amém? Assim Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.